Cuiabá está há vários anos entre as 5 cidades do país com maior índice de acidentes e mortes no trânsito. Um estudo da Comissão de Coleta, Análise e Gestão da Informação, vinculado ao projeto Vida no Trânsito, revelou um crescimento de 20% de acidentes em Cuiabá, de 2017 para 2018. Os dados analisados são da saúde e da segurança pública, duas áreas impactadas com a violência no trânsito. Em 2018, foram concluídos 1.055 laudos de acidentes, e um fato que só comprova o que os profissionais, peritos, policiais e autoridades do trânsito já entendiam. Na maioria dos casos, inclusive das tragédias com mortes, o fator humano é o que mais contribui para os acidentes. Alerta esse perito criminal de trânsito da Politec, a perícia oficial e a identificação técnica de Mato Grosso. Lino Neide se debruça a analisar os fatores que envolvem uma ocorrência a partir dos envolvidos. O comportamento humano talvez seja o elemento mais relevante de todo o estudo que nós fazemos, porque existe uma regra, por exemplo, o veículo deve trafegar a 30 km por hora numa via. A decisão de trafegar com velocidade acima é da pessoa, é um comportamento. E como é que nós mudamos esse comportamento? Primeiro, com a educação. Segundo, com regras claras e cobradas, ou seja, deve haver uma fiscalização dura, deve haver penalidades, para que, então, a pessoa mude o hábito e passe, então, a fazer o que realmente o que se prevê no Código de Trânsito. O perito destaca também que o comportamento humano, ou seja, a ação ou reação do condutor ou do pedestre, determina todas as consequências graves no trânsito, embora os acidentes acontecem também por fatores externos à condição do motorista ou de quem está na via. Mas a grande maioria dos casos podia ser evitada. Quando ela ingere álcool, bebida alcoólica ou outro tipo de droga, ela perde totalmente a noção do tempo e do espaço. Então, e é exatamente o que é necessário no trânsito. A pessoa tem que ter a noção do tempo e do espaço para dirigir. Para o batalhão de trânsito, a desculpa ou a alegação do condutor de desconhecimento da lei ou das consequências dos atos no trânsito já não cabem mais ao fator educação. O condutor sabe de suas responsabilidades, embora apela pela vantagem sobre o próximo. E isso só piora o caos, inclusive nas grandes cidades como Cuiabá, onde o trânsito já é muito complicado. A gente observa que principalmente é a falta de atenção, né? Que as pessoas, através de um celular que toca, um aplicativo ali, ele quer olhar, né? E ele tira a atenção e muitas vezes tem alguns acidentes de pequena monta, mas que gera um estresse muito grande, né? E muitas vezes até conflito, né? Vindo a vias de fato. Então, de uma ocorrência de trânsito, vira também uma ocorrência policial. Mas o fator humano acaba produzindo uma guerra silenciosa no trânsito. Para vocês terem uma ideia, isso, dados da Politec, a perícia oficial, em Mato Grosso morre em média 3 pessoas por dia vítimas de acidente de trânsito. No Brasil, a quantidade de mortos é assustadora, em torno de 148 pessoas. São dados divulgados, inclusive, por organismos internacionais, o que demonstra que é uma guerra absurda e que morre muita gente por um fator, principalmente dos acidentes nas cidades e nas rodovias. E que, por outro lado, existe a questão da educação e fator punitivo, mas precisa levar em conta de que toda ação parte do condutor, ou seja, tem a própria decisão e a interferência humana. Uma via que não tem iluminação, nós devemos nos lembrar que os carros têm faróis, ou seja, eles são equipados, né, com elementos de iluminação. Se uma pessoa questiona que a via não tem sinalização, nós lembramos que, embora não haja uma sinalização, por exemplo, um cruzamento não sinalizado ele tem uma regra, que é a regra da direita, ou seja, quem vem à minha direita tem preferência de tráfego. Então, mesmo que a pessoa questione, leve em consideração que não existam elementos de segurança, a própria pessoa, né, por sua própria atitude, ela deve levar em consideração que ela tem que conduzir o veículo numa velocidade compatível com a via, ela deve lembrar que o cuidado deve ser redobrado quando não tem iluminação, ela deve lembrar que se o local não tem pavimentação, o cuidado também deve ser redobrado, e quando a pista ela está própria para o desenvolvimento de velocidade,
isso não lhe dá o direito de desenvolver velocidades acima das permitidas. Os dois profissionais que lidam nas duas pontas com as demandas do trânsito entendem que precisamos de mais punições aos crimes e mais ação efetiva do próprio Estado. Com certeza, nós temos que ter leis mais duras, que as pessoas possam, através da punição, né, da punição dessas pessoas que são infratoras, que cometem esses crimes, possam servir de exemplo para as demais respeitar, né, essas normas. Quando falamos da responsabilidade do fator humano determinante para a violência no trânsito, cabe sempre mais o item educação, mas a própria evolução social da cidade, que passa também pelo fator econômico e sistemas de transportes eficientes. Se houvesse um transporte público de qualidade, de massa realmente, talvez o número de motocicletas diminuísse, né? E nós não devemos nos esquecer que o uso da motocicleta ele também está associado ao fator econômico, ou seja, as pessoas utilizam da motocicleta por conta do valor monetário dela, por conta do combustível. A necessidade de transporte. Exato, a própria necessidade do transporte e do trabalho. Mas, por outro lado, já que essa é a condição em que as pessoas estão envolvidas e necessitam desse veículo, que elas próprias, os próprios condutores, assumam a sua responsabilidade e evitem fazer manobras forçadas, desenvolver altas velocidades, colocar cargas no veículo acima da permitida, ter o seu capacete em dias, utilizar as viseiras com qualidade, manter o veículo com a sua manutenção realmente em dias, né? Tudo isso ajuda, colabora, de modo que o acidente seja evitado.